Ué. Agora, estamos gravando. Boa tarde, meus alunos. Estamos aqui, hoje dia 19/5, nossa segunda aula. E ela vai ser uma aula curtinha. A parte síncrona do dia de hoje vão ser, na verdade, duas aulas síncronas. Uma para o período da tarde, que é essa que eu estou iniciando agora, e outra para o período da noite. Os assuntos são diferentes e complementares, mas ambos são assuntos de revisão. O assunto de agora é produtos notáveis, e o de noite, do noturno, vai ser divisão de polinômios. E na sexta-feira, nesse mesmo horário aqui, nós vamos fazer mais uma aula síncrona com um terceiro assunto que junta esses dois, certo? E mostra exatamente a importância que esses temas têm aqui no Cálculo 1 para a gente. Então, vai ser eu vou chamar de simplificação de expressões algébricas, e os exercícios envolvidos vão estar diretamente ligados ao que a gente vai fazer daqui a 1 ou 2 semanas, quando a gente estiver, de fato, tratando do assunto de cálculo 1 de verdade. Então, essas duas aulas de hoje podem ser consideradas revisão. Agora, a de sexta-feira é uma revisão já bem focada nos exercícios que a gente vai precisar. As de hoje também já tem um direcionamento para o que a gente vai precisar, mas a de sexta vai ser fundamental. Então, a de sexta também vai funcionar no mesmo esquema, só que só vai ter aula síncrona para o pessoal, para vocês, para a aula da tarde, e aí eu vou disponibilizar a gravação da aula da tarde para o pessoal da noite, certo? E além disso, tem algumas outras aulas lá no roteiro das aulas, eu vou indicar que outras videoaulas assistir, tanto na sexta quanto para hoje. Para hoje, eu já fiz, né? O roteiro está lá indicando as videoaulas que devem ser assistidas. E aí, o que eu fiz é o seguinte: usando as aulas de alguns professores, eu acho que, na verdade, para hoje é só do professor Renan, do canal do YouTube, canal Matemática Universitária. Eu fiz, no semestre passado, eu usei essas aulas, eu gostei. São duas aulas que vão tratar exatamente dos mesmos assuntos que a gente está tratando aqui. Divisão de polinômios e fatoração e produtos notáveis, certo? Então, essas duas aulas do professor Renan, que cobrem os mesmos assuntos da gente agora, eu deixei lá, certo? Porque já estavam lá e eu só etiquetei elas como opcionais. Então, as duas aulas do professor Renan, que tratam do mesmo assunto que a gente vai tratar aqui, vocês podem ver ou não, é opcional. Tá assistindo às aulas nossas aqui de agora e de noite, elas vão cobrir o mesmo assunto, e talvez um pouco mais já, a nossa, né, mais direcionada para a continuidade do assunto que vai ser a aula de sexta-feira, tá bom? Além disso, tem alguns outras videoaulas indicadas lá que também cobrem assuntos de revisão, né, do ensino médio, e eu recomendo fortemente para quem acha que, professor, minha escola era muito ruim, eu não aprendi direito, tinha mais greve do que aula, não sei o quê. Então, essas pessoas têm que correr atrás, né? Eu posso ajudar, eu posso orientar, indicando livro, material, se bem que hoje na internet vocês acham de tudo e vocês sabem muito melhor do que eu, mas é preciso que quem tem consciência de que fez um ensino médio não muito satisfatório, que de repente não está entendendo as coisas que eu falo que são básicas aqui, ou que são revisão, aí você nem fala, poxa, o professor está chamando de revisão, mas eu nunca vi isso, eu nunca vi falar da função seno, da função cosseno. Então, essas pessoas vão ter que me procurar, né? Eu dou uma orientação e tal, mas vão ter que procurar ajuda por fora aí, vão ter que correr atrás para sanar essas dificuldades, tá bom? Outra coisa também é que a nossa aula, só eu que estou falando aqui, vocês estão todos escondidos atrás de bolinhas com símbolos de letras aí, mas podem fazer perguntas a qualquer momento, tá bom? Podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas referentes ao que eu estou falando, tá joia? Então, dito isso, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ô, Porque se professor, ninguém... sim, Pô, permita-me perguntar.
por curiosidade, por que o tema das aulas da tarde e da noite de hoje serão diferentes? Não, elas não, elas é porque assim, eu tinha que para gravar as aulas, né, para não repetir a gravação, eu poderia gravar a aula sobre essa aqui que a gente vai fazer, que é produtos notáveis, e podia gravar também a aula de divisão de polinômios, tanto para vocês quanto para o pessoal da noite, né? Mas eu estou fazendo uma experiência. Se eu fizer isso, eu vou gastar o dobro de tempo para fazer as duas aulas. E se eu fizer do jeito que eu estou fazendo, separado, as duas aulas, como elas vão estar gravadas e disponível para acesso dos alunos, ninguém vai perder conteúdo com isso, certo? Você pode acessar as aulas quando você quiser. E também eu estou deixando a disponibilidade dos alunos das duas turmas assistirem as duas aulas. Quer dizer, se você quiser assistir a aula do pessoal da noite, você pode, se é o pessoal da noite. O pessoal da noite é mais difícil porque alguns trabalham, né? Em geral, o pessoal trabalha, mas se quiserem assistir ao vivo, né? Participar da aula do pessoal da tarde também pode. Então, eu achei é um teste, na verdade, certo? Para eu não repetir a gravação duas vezes. Entendi, obrigado. Respondi? Sim, obrigado. De nada. Beleza, então agora eu consigo compartilhar minha tela aqui. Janelas. Vocês estão vendo uma tela que está escrito produtos notáveis? Sim. Sim. Posso só Todo mundo. perguntar uma coisa antes, por favor? Oi? Posso só perguntar uma coisa antes? Sim. O senhor vai colocar o vídeo da aula da noite no Moodle também ou vai ficar só por aqui no Teams? Não. Ah, esses vídeos ficam no Teams. Vocês têm acesso a eles no Teams? Eu acho que sim. Quando eu estudava na minha escola, tinha como. Às vezes dava problema, mas tinha como. Mas se Não, colocasse no Moodle ia ser mais fácil. é bom saber isso, mas eu pretendo colocar no Moodle sim. Acontece, bom, não sei agora esse semestre como é que tá, porque no semestre passado ou no anterior, não sei, no passado, quando a gente gravava a aula, ela não ficava pronta para disponibilizar logo em seguida. Demorava um certo tempo, às vezes algumas horas, às vezes de um dia para o outro. Mas a minha ideia é fazer isso sim. E o que eu tenho feito, né? Não sei se vocês viram a primeira aula, o que eu tenho feito, eu pego a aula do. Aliás, é porque eu não sei um outro jeito, talvez tenha um jeito mais fácil de disponibilizar isso direto no Moodle, né? Mas o que eu tenho feito, eu pego a gravação do Teams, eu subo ela para o YouTube, no canal que eu tenho lá, e de lá eu passo o link, depois eu passo o link do YouTube para vocês. Não sei se alguém souber, pode me falar também aí, se tem algum jeito de eu pegar o arquivo, né, a gravação já do Teams, e colocar ela direto em algum lugar lá no Moodle, ou colocar um link que leve ao Teams. Isso eu não sei, posso pesquisar. Mas de qualquer jeito, eu vou, como eu estou construindo esse canal do YouTube, eu gostaria de, principalmente nesse semestre aqui, dar uma andada com esse canal do YouTube e colocar lá as aulas, fechar o curso de cálculo 1, ou pelo menos grande parte do curso de cálculo 1, com aulas gravadas lá no YouTube. Eu vou continuar fazendo isso. Eu gravo as aulas, subo para lá e depois passo o link para vocês. Ok? Tá bom. No chat, o Jean falou que realmente as aulas gravadas no Teams, elas ficam só um tempo. E era assim mesmo. Geralmente ficava uns 30 dias, depois sumia. Aí era melhor deixar em uma plataforma tipo o YouTube, que ia ficar para sempre, teoricamente. Ah, tem isso. Tá joia. Então eu vou Mas começar. obrigada pela resposta. Tá joia. Então, eu vou começar a aula agora, tá bom? E talvez eu edite, né, esse pedaço inicial que a gente acabou de conversar e comece, para subir lá para o YouTube, eu comece ela a partir de agora. Boa tarde. Então, nós vamos começar a aula de hoje sobre produtos notáveis. É uma aula de revisão, certo?
E está todo mundo vendo aqui meus slides, né? O que se chama de produtos notáveis, quais são exatamente os produtos notáveis, não é uma coisa muito consensual. Quer dizer, algumas pessoas colocam como produtos notáveis apenas um subconjunto bem pequeno desse que eu vou falar. Eu incluí mais alguns, e estou chamando também de produtos notáveis, porque eles vão ser úteis, a gente vai precisar deles logo, logo, daqui a algumas aulas, daqui a uma ou 2 semanas, tá bom? Ok, então eu elenquei essas 7, que eu vou chamar aqui de equações inicialmente, mas que eu já vou mudar a nomenclatura rapidamente, tá? Então, bom, por exemplo, as 2 primeiras, né? As primeiras são bastante conhecidas de vocês. A primeira, em particular, é o quadrado da soma, né? É uma fórmula para o quadrado da soma, tá bom? Então, eu digo que eu vou mudar a nomenclatura, porque eu não vou chamar, embora tenha uma igualdade aqui, né? E quando a gente tem uma igualdade e números dos 2 lados, ou letras representando números, a gente chama de equação, eu vou chamar essas 7 afirmações aqui, essas 7 equações, eu vou chamar de identidades. E identidade diz respeito a uma equação que vale para todo número real, ou para um grande subconjunto dos números reais, exceto algumas pequenas exceções, certo? É o que acontece aqui, né? Aqui a gente está vendo, ó, da primeira até a sétima, eu estou só pegando quadrado e cubo de números, né? Os A e B representam números, e eu posso representar, eu posso usar qualquer letra, desculpa, eu posso substituir qualquer número real por essas letras A e B. E quando eu digo que é uma identidade, significa que essas igualdades, de 1 até 7, vão valer, seja quais forem os valores de A e B que a gente escolha. Ou seja, é uma igualdade que vale para todos os números reais, certo? Vocês vão estudar um pouco de lógica lá com a professora Ana, e isso também uma verdade matemática que é verificada sempre. Na lógica, eles chamam de uma afirmativa tautológica, ou uma tautologia, certo? Então, uma coisa que é verdade sempre. Aqui eu vou chamar de identidade essas expressões aqui, e elas vão ser úteis para a gente, tá bom? Então, as 2 primeiras são quadrado da soma e quadrado da diferença, você já conhece do ensino médio. A terceira é produto da soma pela diferença, que é a diferença dos quadrados, certo? Quarta e quinta são cubo de soma e cubo de diferença, na mesma linha do quadrado da soma e da diferença. A gente tem expressões para cubo da soma e cubo da diferença, e a gente vai ver, eu vou deixar no exercício lá para vocês, que, na verdade, esse raciocínio se repete de maneira bastante análoga para qualquer potência inteira, qualquer potência natural, digamos assim, de soma de 2 números, tá? Eu vou deixar como exercício. 6 e 7 são, na verdade, soma de cubos e diferença de cubos, tá? Na questão, na identidade 3, a gente tem, se você ler a identidade 3 da direita para a esquerda, né, você tem uma diferença de quadrados. Então, nesse sentido, a identidade 7, diferença de cubos, é uma generalização da identidade 2. Tá bom? Então, vamos ver o que eu estou falando aqui, para não... Deixa eu seguir o que eu preparei, né? É isso aqui que eu acabei de dizer sobre a identidade, não é isso? Vou ler aqui, porque no final aqui eu coloquei uma observação que talvez não caiba para essas identidades assim. Então, dizemos que uma equação matemática é uma identidade quando ela se verifica para todos os números para os quais ela faz sentido, certo? Aqui, no caso, para todos os números reais. E, na verdade, é só para todos os números reais aqui mesmo, né? Porque, voltando lá às nossas identidades, em nenhum momento estou, por exemplo, extraindo raiz de nenhum número, né? Então, não preciso exigir que ele seja um número real positivo. Então, vou editar isso aqui, vou tirar essa expressão aqui. Mas, mais para frente, vocês vão ver que quando aparecer algum exemplo que envolva raiz, né? Raiz quadrada, por exemplo, ou raiz de ordem par, então, o que a gente quer dizer por identidade, né? É uma igualdade, uma equação que é válida para todos os números para os quais aquela operação matemática envolvida faz sentido, certo? Então, se tiver raiz de ordem par,
claramente não dá para extrair raiz de ordem par de um número negativo. É isso que eu quis dizer. Tá bom? Beleza, e aqui tem uma representação geométrica das duas primeiras, das duas não, essa aqui é a quadrada da soma, acho que é a primeira identidade lá de cima, e a quarta identidade que vai ser o cubo da soma, certo? Então, você pode ver aqui, foi tirado da internet, está citado aqui de onde eu tirei essa figurinha, mas dá para interpretar geometricamente o que é o quadrado de uma soma, né? O quadrado de uma soma, em termos de área, né? Se você tem um quadrado onde o lado é formado por B mais A, o quadrado da soma é a área desse quadrado. E dá para ver aqui, desmontando em pedacinhos, que isso é exatamente igual à soma da área de um quadrado de lado A, a soma da área de dois retângulos de lados A e B, e a soma da área de um quadrado de área B, certo? Então, essa é seria assim uma demonstração geométrica, ou uma interpretação geométrica daquilo que a gente está falando. E aqui o caso um pouquinho mais difícil de visualizar, porque a gente, né, tem que fazer uma projeção do R3, onde a gente consegue desenhar, que é o R2, mas é o cubo da soma, né? A mesma ideia, certo? Se eu tiver um cubo cujas arestas, está aqui do lado, cujas arestas medem A mais B, então você pode quebrar esse cubo em termos de cubos e paralelepípedos aqui, onde cada um deles corresponde, em termos de volume, né, a uma dessas grandezas que aparecem na soma aqui da identidade, certo? De novo, uma visualização geométrica do que a gente tem. Então, o cubo em azul, por exemplo, ele tem volume A ao cubo, porque a aresta dele mede A. Tá bom? E aí eu lanço um desafio para vocês, né? Se vocês saberiam interpretar, ou conseguiriam tentar interpretar, algumas das demais identidades acima, geometricamente, como foi feito aqui. Tá bom? Então, eu dou uma dica, por exemplo, se você vai supor, se você vai mostrar, por exemplo, a diferença, quadrado da diferença, né? Quadrado da diferença, A menos B ao quadrado, então, para ter algum sentido, para ter chance de ter algum sentido geométrico, você pode, por exemplo, supor que o A é maior que o B, né? Porque se o A é maior que o B, A menos B é ainda positivo, e você pode pensar no lado de um quadrado com essa medida, A menos B. Tá bom? Então, é um bom exercício vocês brincarem, tentarem enxergar geometricamente as demais identidades que estão lá. Ok? Bom, agora a gente vai demonstrar matematicamente essas identidades. As identidades são fáceis de serem demonstradas, né? Por isso que a gente está fazendo isso aqui como primeira aula. Então, vou começar com o quadrado da soma. Bom, o quadrado da soma, né? A primeira igualdade aqui é apenas a definição do quadrado. O quadrado de um número é ele vezes ele mesmo. Então, o quadrado da soma de A e B é A mais B vezes A mais B, certo? Aí eu uso a distributiva, a operação da distributividade aqui em relação à soma, e esse A mais B aqui vira A vezes A mais B vezes A mais B. E, de novo, eu uso a distribuidade agora desse termo aqui, A que multiplica A mais B, e vai me dar A ao quadrado mais AB. B que multiplica A mais B, que vai me dar o B vezes A mais B ao quadrado, certo? E aí, eu junto esses dois pedaços aqui, porque a gente sabe que os números reais têm uma propriedade que se chama o que mesmo? Comutatividade, né? O produto comuta A vezes B é igual a B vezes A, certo? É interessante a gente chamar a atenção para isso, que lá com o curso da Carmen, Geometria Analítica, né? Quando vocês forem estudar as matrizes não têm essa propriedade. O produto de duas matrizes nem sempre comuta. Se A e B aqui representassem matrizes para a gente, essa igualdade não seria verdade. Porque A vezes B é diferente de B vezes A para matriz. Tá bom? Inclusive, é um exercício que tem lá no curso de GAL, mostrar essa identidade aqui, A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Mostrar que isso é válido para matrizes, só quando as matrizes comutam. Ou seja, só para matrizes que satisfazem que o produto de A por B, que o produto da matriz A pela matriz B nessa ordem, é igual ao produto da matriz B pela matriz A.
Beleza? Tá tudo bonitinho? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aí, essa demonstração? Todo mundo seguiu? Algum comentário? Ok. Se não tem nenhum comentário, vamos passar para frente. Agora é o seguinte, eu vou fazer o quadrado da diferença. O quadrado da diferença, claro que eu podia fazer exatamente da mesma forma que eu fiz o anterior, né? Usar a definição de quadrado de um número, multiplicar A menos B por A menos B, sair usando distributividade e tudo. Mas, o que eu preferi fazer? Eu prefiro aqui transformar o quadrado da diferença no quadrado de uma soma, certo? E aí usar a afirmação que a gente acabou de demonstrar. A identidade 1 era sobre o quadrado de uma soma. E para o quadrado de uma soma, não estava dito em nenhum momento que o número b que aparecia lá tinha que ser positivo ou negativo ou alguma coisa. Então, se eu reescrever esse a menos b ao quadrado nesse formato aqui, ó, a mais menos b tudo ao quadrado, isso aqui é o quadrado de uma soma. Sendo o quadrado de uma soma, eu posso usar. Aqui, na verdade, desculpa, porque sendo o quadrado de uma soma, eu não preciso, né? Eu não preciso usar essa abordagem aqui, ó. Porque o que eu estava usando aqui, ó, era o produto dele por ele mesmo, né? Eu posso usar direto a identidade, certo? A identidade anterior me dizia já essa igualdade aqui. Me dizia que o quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, nessa igualdade, eu estou usando a identidade anterior. E nessa última igualdade aqui, eu só adaptei aqui, porque 2 vezes A vezes menos B é claramente menos 2AB, e menos B ao quadrado é a mesma coisa que B ao quadrado, certo? Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, eu não precisava ter usado a definição do quadrado de um número ali, eu só estou usando a identidade anterior. Isso é uma coisa bastante usada na matemática, né? Às vezes a gente quer definir uma coisa muito complicada para todos os números reais ou para todos os objetos de alguma forma, e a gente começa definindo as coisas para objetos mais simples possíveis, para os números naturais, por exemplo. E depois, a partir dos números naturais, a gente vai ampliando o nosso leque de valores que podem entrar nessa coisa que a gente quer mostrar, nessa identidade, nesse teorema, nesse resultado, seja lá o que for. E aí a gente usa o caso anterior, adaptando, né, como eu fiz aqui, a gente adapta aquilo que a gente quer demonstrar para colocar ela numa linguagem que nos permita usar um resultado que a gente já demonstrou matematicamente. Então, essa demonstração dessa identidade 2 feita desse jeito era justamente para tipificar esse tipo de coisa que acontece bastante dentro da matemática. Tá bom? Vamos para a identidade 3. A identidade 3 é o produto do quadrado, ou é o produto da soma pela diferença, e aqui não tem jeito, eu tenho que fazer de novo a distributiva, certo? Da primeira parcela, depois eu distribuo de novo, esse pedaço aqui vira este pedaço aqui vira este, certo? Daí os dois termos do meio se cancelam, de novo, porque A vezes B é B vezes A. De novo, se isso fossem matrizes, isso aqui não valeria, certo? Nem sempre vale, porque, em geral, as matrizes não comutam, o produto de matriz não comuta. Mas aqui são números e sempre comutam, então, o produto da soma pela diferença é a diferença de quadrados. Ok? Bom, agora a quarta é o cubo da soma. Bom, e o cubo da soma é simplesmente o número multiplicado pelo seu quadrado. De novo, a gente já tem uma expressão aqui. De novo, eu estou usando a identidade inicial, né? Quadrado de A mais B, a gente já sabe quanto vale. Então, está copiado aqui, feito o uso da identidade 1 lá. E aqui eu uso a distributiva
certo? E a distributiva de novo, certo? Distribuo esse A em todas as parcelas que aparecem aqui, distribuo esse B em todas as parcelas que aparecem aqui. Chego nessa expressão e daí eu só junto. Você vê que aparece aqui 2 vezes A ao quadrado vezes B. E aqui aparece A ao quadrado vezes B. Junto tudo no 3A ao quadrado vezes B. E a mesma coisa para essa expressão aqui. AB ao quadrado mais 2 vezes AB ao quadrado. Junta tudo em 3AB ao quadrado. Tá bom? Simples. É simples, eu estou andando numa certa velocidade, mas eu gostaria que todo mundo estivesse entendendo, tá? Se para alguém aí estiver muito rápido, estiver muito confuso, me avisa que eu vou mais devagar, vou mais detalhado. Tá bom, gente? Por favor. Beleza, a quinta identidade, de novo, a mesma ideia, agora é o cubo da diferença. Ah, tá. Se é o cubo da diferença e a gente acabou de fazer o cubo da soma, eu vou usar o cubo da soma. Então, eu vou escrever o cubo da diferença como o cubo de uma soma, onde agora eu estou somando ao A o número menos B, certo? Então, aí eu aplico a regra que a gente acabou de ver, então fica cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do segundo vezes... Desculpa. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo número, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo número, mais o cubo do segundo número, certo? E daí, só usando a regra de sinal que a gente já sabe, 3A2 vezes menos B é menos 3A2B, menos B ao quadrado é B ao quadrado, e menos B, tudo isso elevado ao cubo, é a mesma coisa que elevar o B ao cubo e multiplicar por menos 1, certo? Então, a gente tem a identidade que a gente queria. Beleza. As duas últimas identidades, elas podem ser feitas de forma totalmente análoga. E eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Deixa eu só voltar lá no começo para dizer quais são as duas últimas identidades, né? Opa. Ah, sim. As duas últimas identidades são a soma de cubos e a diferença de cubos, certo? Então, ela vai ser feita de forma identicamente, totalmente análoga ao que a gente já fez até agora, desde que você comece pelo lado direito, tá? Se você quer mostrar essa igualdade, então você começa pelo lado direito, usa a distributiva aqui do A e do B, e daí usa as propriedades aritméticas que permite juntar os termos iguais que aparecem, e reescreve, vão cancelar algumas coisas e você vai ficar com a soma dos cubos, tá? E a mesma coisa para a sétima aqui, certo? Começa pelo lado direito, usa a distributiva, cancela algumas coisas que estão com sinais que são iguais com sinais trocados, e você vai chegar na diferença dos cubos. Tudo bem? Agora, eu faço uma observação ali, que está escrita no slide, mas eu vou fazer ela aqui, verbalmente, e depois a gente fica registrada lá por escrito, que é o seguinte: quando a gente pega uma expressão que envolve uma soma, como por exemplo aqui, ou uma diferença, né? Toda diferença, toda subtração também pode ser vista como uma soma, né? Inclusive, a gente fez isso, né? A menos B pode ser visto como A mais menos B, né? Então, toda soma pode ser vista como uma diferença, toda diferença pode ser vista como uma soma. Quando a gente tem somas ou diferenças e a gente dá um jeito de reescrever essas coisas como um produto de 2 ou mais fatores, como a gente fez aqui no 6 e 7, a gente diz que a gente está fatorando essa expressão. Então, se eu pedir para vocês, fatore a expressão A ao cubo mais B ao cubo, eu estou pedindo justamente para vocês escreverem A ao cubo mais B ao cubo como um produto. E o jeito de escrever é justamente a identidade 6. Fatore o cubo da diferença. Fatore, desculpa, a diferença de cubos. Então, é escrever a diferença de cubos como um produto. É o que está aqui na equação 7.
Então, produtos notáveis, por isso que a aula chama-se Produtos Notáveis e Faturação, porque, na verdade, produtos notáveis é um caso particular de faturação. Todas essas identidades que a gente está olhando aqui, ó, da primeira até a quinta, se você olhar do segundo membro para o primeiro membro, você está transformando somas em produtos, certo? Então, lida, né, digamos assim, da direita para a esquerda, as 5 primeiras identidades são faturações do que está escrito no segundo membro das igualdades. E a 6 e a 7 também são faturações, se você ler da direita, ou da esquerda para a direita, do primeiro para o segundo membro, certo? Quando você escreve uma soma como produto, isso é o que a gente chama de faturação. Tá claro isso? Eu vou voltar lá onde a gente estava, a gente tinha demonstrado até a quinta, e eu deixo a sexta e a sétima para vocês fazerem, certo? Começando o processo pelo segundo membro da identidade. Tá bom? É fácil, simples, mas se não conseguir, me procure, manda um salve aí pedindo ajuda. Professor, Oi. por favor, o que define um produto notável? Dentre as muitas fatorações, o que faz ser reconhecido esse é um produto notável? Então, esse foi o meu primeiro comentário lá de cima. Não tem um consenso sobre isso. Ah, entendi. Mas, mas em geral, sempre vão... eu não sei exatamente o que os livros do ensino médio apresentam como produtos notáveis, mas certamente vai estar lá o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença. Certo? Eu acho que pelo menos esses estão sempre... Ninguém discorda que esses são produtos notáveis. Os outros que vão aumentando, vão generalizando, por exemplo, o cubo da soma, o cubo da diferença, a quarta potência da soma, que eu vou deixar como exercício para vocês também, essas generalizações, não tem por que eles não serem chamados de produtos notáveis, porque eles são produtos tão notáveis quanto esses outros que eu acabei de falar. Mas lá no ensino médio, eu acho que a gente se restringe a esses 3, né? Talvez mais um ou outro aí que se inclua lá. Mas não tem um consenso, não tem uma lei que diga. São produtos, né? São faturações que são importantes, são muito usadas. Vocês vão ver que vocês vão usar isso para o resto da vida, né? E sempre que você for para uma outra área da matemática, como, por exemplo, que eu acabei de falar, né? Sobre matrizes, né? Onde em espaços onde você tenha definido produtos e somas, quer dizer, onde faça sentido perguntar se o quadrado da soma satisfaz aquela relação que a gente viu para números reais aqui, você vai lá ser obrigado a mostrar que funciona ou que não funciona, certo? Então, esses produtos notáveis, eles são importantes aqui quando a gente trata com números reais, mas também quando a gente trata com matrizes e com outras, com funções, por exemplo, né? O que é? Eu consigo somar duas funções? Eu consigo somar duas funções e elevar ao quadrado? Isso faz sentido? Se faz sentido, então vem a pergunta óbvia. Vale para o quadrado da soma de duas funções, essa mesma relação que a gente acabou de mostrar para o quadrado da soma de dois números reais? Então, esses produtos são notáveis nesse sentido. Agora, não tem um consenso, pelo menos eu não sei, talvez pela lei de diretriz, né, da educação, tal, para o ensino fundamental, ensino médio, esteja em algum lugar sacramentado lá, alguém batizou que os produtos notáveis são estes e só estes. Mas aqui eu estou deixando isso meio aberto, são produtos que são notáveis e são importantes para a gente, e eu elenquei alguns apenas, tá? Vocês vão ver nos exercícios que eu vou deixar agora daqui a pouco, que generalizações dessas coisas que a gente acabou de fazer podiam estar incluídas nessa lista. Tá bom? Respondi, Israel? Obrigado. Vamos lá, então. Então, estou deixando as duas últimas para vocês fazerem. E agora, essa observação foi o que eu acabei de falar sobre o que a gente chama de faturação ou não, tá?
Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Essa observação foi o que a gente acabou de fazer. Então, né, como exemplo dessa nomenclatura que eu acabei de falar, a expressão de fatoração, então eu vou passar o exercício para vocês e vou usar isso no enunciado da questão, né? Ou seja, utiliza as identidades matemáticas demonstradas acima para fatorar as seguintes expressões. Então, eu quero que vocês fatorem as expressões abaixo, certo? Então, tem vários, são todos casos que se enquadram em alguma das identidades que a gente viu lá para cima. Eu quero que vocês escrevam essas somas aqui como produtos, ou seja, eu quero que vocês fatorem essas expressões. Ok? Beleza. Também peço para vocês, como exercício, verificar mais algumas identidades que eu não coloquei lá, certo? Que são generalizações, né? Aqui é a diferença da quarta potência de dois números, aqui é a diferença da quinta potência de dois números, certo? E tem uma expressão bonitinha para elas, e saber essas expressões vão ser importantes para a gente. Quer dizer, você não precisa saber decorado, mas se você tem, saber que ela existe e saber como encontrar, tá? Parte desse trabalho de saber como encontrar, a gente vai tratar nas aulas justamente na aula de hoje à noite, divisão de polinômios, e na aula de simplificação de expressões algébricas de sexta-feira. Ok? E aqui tem uma generalização, ó. Na verdade, a diferença da enésima potência de dois números pode ser fatorada também com uma expressão assim. Onde esse n que aparece ali, esse expoente, tá? Só estou tratando dele aqui como sendo um número natural. Certo? Natural. Eu tinha escrito natural não nulo, tá? Vou colocar esse não nulo entre parênteses, porque para mim, natural, os números naturais, para mim, já começam do 1. Porque o número 0, ele não é muito natural. Se vocês assistiram a aula do professor... Esqueci. A aula que eu recomendei que vocês assistissem no primeiro dia, né? Nossa, sumiu o nome do menino. Bom, um daqueles vídeos lá que ele fala sobre... Leonardo Saúde. Leonardo, isso. Professor Leonardo Saúde, isso mesmo. Ele faz esse comentário, né? Que o 0 realmente não é um número muito natural. Eu compartilho dessa ideia. Então, para mim, os números naturais começam do 1. Então, não precisaria nem ter escrito esse negócio entre parênteses aqui, mas para deixar claro para todo mundo que começa do 1. E aqui, ó, mais 3 identidades, aqui sim, ó. Aqui sim a gente tem que tomar cuidado com o sinal do A. O sinal do A e do B. Principalmente na letra E e na letra F, né, que eu vou extrair raiz de ordem par de alguns números. Então, para extrair raiz de ordem par de alguns números, eu preciso que esses números sejam positivos, tá bom? Então, a letra E e a letra F aqui são identidades que só valem para números positivos, tá bom? Mas o jeito de demonstrar, né, esse é um exercício que eu estou deixando para vocês, mas o jeito de demonstrar é exatamente análogo ao que a gente fez. Você vai pegar, começa pelo lado direito, né, minha dica é essa, e distribui essa diferença aqui, usando as regras de sinal para potências, né? Vocês lembram, por exemplo, que raiz cúbica de A pode ser visto como A elevado a 1/3, né? Raiz cúbica de A ao quadrado é A elevado a 2/3, certo? Então, você faz o produto aqui, usa aquela regra, produto de potência de mesma base, eu conservo a base, somos expoentes, né? Usa esse tipo de coisa para mostrar que ao distribuir os lados direitos dessas identidades aqui, um monte de coisa vai se cancelar, né? E eu vou chegar, nos 3 casos, eu vou chegar a A menos B, certo? Essas identidades aqui, de novo, gostaria de salientar, vocês devem estar falando assim, poxa, professor, mas isso tudo eu já vi no ensino médio, não tem nada de novo, eu vim aqui para a faculdade querendo aprender coisa nova. Beleza, é verdade, mas
a gente vai precisar dessas coisas daqui a pouco, tá bom? Então, eu preciso ter certeza que todo mundo viu isso direitinho, ou quem não viu, que veja agora e faça, e dê conta de fazer esses exercícios todos que eu estou deixando. Beleza? Mas, tá. Então, aqui já entrando numa direção de coisas que a gente quer, vai precisar daqui a pouco, eu estou pedindo para vocês simplificarem essas expressões, tá? Então, a forma de simplificar certamente vai passar pelo que a gente acabou de ver, tá bom? Então, eu vou usar, vocês, né, vão usar o que aprenderam acima, para, de repente, escrever o numerador dessa fração aqui, fatorado, e daí poder simplificar com o que está embaixo. A ideia é mais ou menos essa, tá? Usar as fatorações que foram aprendidas para simplificar essas expressões aqui. Esse exercício aqui é muito importante, esse todo, né? E os últimos aqui são mais importantes ainda. Esses que envolvem uma segunda letrinha H, tá? Pensem o H representando um número qualquer, tá? As expressões são na variável x, e H é um número qualquer aí. Eu poderia ter colocado 7, 1/2, um número muito pequeno. Pense no H como uma letra que simplesmente representa um número que eu não quis identificar qual era o número, tá bom? E eu gostaria muito que todo mundo depois me dissesse que deu conta de fazer tranquilo esse exercício 3. O objetivo fundamental dessa aula seria que vocês todos dessem conta de fazer sem maiores problemas o exercício 3. Ok? E recomendo de novo aquilo que eu já falei na primeira aula, né? Que vocês criem um grupo de WhatsApp, troquem informação, troquem dica, quem tiver com mais dificuldade procura o outro. Mas, quando você for ajudar um amigo, tá? Se algum amigo pedir alguma ajuda tal, não faça o exercício por ele, tá? Porque se você fizer, ele não vai aprender. Se você sabe como resolve, dá uma dica a mais, né? Incentiva a curiosidade dele, bota uma isca, bota uma dica para ajudar ele a pensar, para ver se ele consegue resolver sozinho. Porque se você resolver para ele uma vez, você vai ter que resolver todas, né? Sempre ele vai voltar e vai pedir, não vai aprender a andar com as próprias pernas. E a gente quer que todo mundo aqui aprenda a andar com as próprias pernas. Tá joia? Então, basicamente, a aula... Deixa eu ver, acho que acabou. A nossa aula de hoje era isso. Marcelo, Oi. esse arquivo você vai disponibilizar ele no Moodle para a gente? Ótima pergunta. Essa aula, eu vou disponibilizar o link dela no Moodle. E este arquivo, eu vou gerar um PDF dele e vou disponibilizar no Moodle também. Era isso? Isso mesmo, obrigado. Tá bom. Então, alguém tem alguma pergunta a acrescentar aí, a falar? Eu tenho uma pergunta, mas não tem a ver tanto com a matéria. Então, peraí, vamos só tratar da matéria primeiro, daí eu encerro a gravação e daí você pode perguntar outras coisas. Tem a ver com a matéria, mas é com o roteiro da aula, mas não é com a matéria em si, que você explicou agora. Pergunta então. É porque lá no roteiro você colocou, além desses exercícios que você ia disponibilizar na aula síncrona, que são esses aí, uns outros do livro para fazer. É para fazer também, né? Sobre Isso. Então tá bom. O roteiro, né? O roteiro que está lá, ele especifica a aula toda. Tudo que você tem que fazer para dar como feita a aula de hoje. Ok? Mais alguma pergunta? Se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação. Parei a gravação.